carne de melhor qualidade, essa está acabando. Um problema estratégico que tem que ser feito por antecipação. Não faz sentido nenhum, as aves não estão doentes. Preciso andar com muita prudência para evitar um acidente. Ceasa, um dos mais importantes centros de comercialização de produtos agrícolas do estado. O Ceasa, além de Nova Friburgo, recebe igualmente produtos de outros municípios, sendo os principais Teresópolis e Sumidouro. Este último respondendo por um pouco mais da metade de verduras e legumes comercializados nesse mercado. Nova Friburgo possui 6 distritos agrícolas: Campo do Coelho, Lumiar, São Pedro da Serra, Amparo, Muri no Estuqui e Rio Grandina, na Janela das Andorinhas. Mas é Campo do Coelho, o terceiro distrito, que responde pela maior parte da produção agrícola do município. No passado, era denominado de Terras Frias e ganhou o atual nome pela notoriedade de um rancho de tropeiros de propriedade de um indivíduo conhecido como Coelho. Mas o que é associativismo? O conceito de associativismo concebido por Scherrer-Warren dispõe que consiste em formas organizadas de ações coletivas empiricamente localizáveis e delimitadas, criadas pelos sujeitos sociais em torno de identificações e propostas comuns, como para a melhoria da qualidade de vida, defesa de direitos de cidadania, reconstrução ou demandas comunitárias. Mas deixemos de lado os conceitos acadêmicos e vamos conhecer, na prática, como funciona o associativismo em Nova Friburgo. As necessidades e os interesses comuns impulsionaram os agricultores familiares de Nova Friburgo a agirem de forma coletiva para a obtenção de finalidades comuns através das associações. São organizações autônomas de adesão voluntária e de gestão democrática, sem interferência de qualquer órgão governamental. Em Nova Friburgo, existem atualmente 30 associações de agricultores familiares devidamente cadastradas na Secretaria de Agricultura. Um trabalho realizado pelo zootecnista Selmo Santos enquanto secretário de Agricultura. Selmo Santos fez esse levantamento objetivando conhecer o perfil desses agricultores e, notadamente, estimular entre eles a criação de associações. A estrutura dessa forma de organização social são os agricultores familiares. O associativismo é, na realidade, uma revolução silenciosa no campo. Em Nova Friburgo, as propriedades agrícolas têm, em média, entre 2 a 4 hectares, sendo que cada hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Os agricultores familiares em Nova Friburgo produzem 118 itens entre verduras, legumes, frutas e flores. A forma de cultivo são de culturas rápidas que dão colheitas 2 a 3 vezes ao ano. A evasão do campo tem sido mínima. Os descendentes dos agricultores descobriram que trabalhar no campo é mais proveitoso do que empregos pouco remunerados no núcleo urbano de Nova Friburgo. Mas isso não implica em analfabetismo, pois os filhos dos agricultores têm acesso à educação.
O Instituto Bélgica Nova Friburgo, o IBelga, escola agrícola criada pelo governo belga em 1994, complementa a educação formal dos filhos de agricultores com cursos técnicos em agricultura. O distrito do Campo do Coelho, em olericultura, e a localidade de Vargem Alta, em Flores de Corte, empregando a pedagogia da alternância. Entrevistamos o secretário de Agricultura, Selmo Santos, que falará sobre o associativismo. Selmo Santos, agradeço a sua presença aqui no programa Luau.doc e nós vamos falar sobre associativismo, né? Bom, inicialmente eu gostaria de perguntar sobre o cenário econômico da agricultura em Nova Friburgo. O que a gente pode falar sobre isso? Inicialmente gostaria de agradecer o espaço da TV Luau em se preocupar com o nosso universo rural, né? Importante para todos nós. O cenário é altamente favorável, né? Nova Friburgo possui uma diversidade muito grande de produtos agrícolas aqui produzidos. Nós temos 118 itens que são produzidos aqui em Nova Friburgo, ou seja, Nova Friburgo não tem aquele problema de produzir um só produto e esse produto baixa o preço e a cidade fica à bancarrota, como acontece em algumas cidades do país. Por essa diversidade que produzimos, né, Nova Friburgo fica numa situação bastante de relevância e tranquilidade econômica, porque as variáveis de preço não atingem somente um produto. E está em franco desenvolvimento, né? Toda a nossa atividade agrícola está se desenvolvendo a cada dia e a cada vez mais com a força e obra dos nossos agricultores. E qual é mais ou menos assim a extensão, em média, de uma propriedade agrícola aqui em Nova Friburgo? Em média são pequenas propriedades, né, e muito produtivas, de 2 a 4 hectares no máximo, em regra geral, né? A pequena propriedade. Sim. Mesmo, né? Como foi que Nova Friburgo assim, conseguiu um destaque nacional na cultura do associativismo rural? Né? Por isso, até em razão disso que eu convidei aqui para a gente fazer esse programa, porque pouca gente conhece, né, a força desse associativismo. A história vem de já alguns anos atrás, né? Na década de 60 surgiu a Clumap, que é um clube de mães lá em São Pedro da Serra, que depois evoluiu para uma associação de São Pedro da Serra. E dos anos 70 em diante as coisas praticamente se estagnaram em termos de desenvolvimento do associativismo. Na década de 80, logo depois um pouco também na chegada do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o país começou a se mobilizar em termos de associativismo rural. Nova Friburgo, até o ano de 2000, nós tínhamos 5 associações de agricultores familiares, né? E a partir do ano 2000, nós começamos a trabalhar muito, né, essa parte associativista, levar um novo conceito de desenvolvimento rural através do associativismo. E as coisas foram cada dia mais acontecendo, né? Na época era uma novidade muito grande trabalhar a Secretaria Municipal de Agricultura com o associativismo. Não se tinha esse conceito em Nova Friburgo ainda. E a partir de 2001 foi implantado esse novo conceito de organizar a área rural sob forma de associações. Qual é o perfil aqui em Nova Friburgo do agricultor familiar? Né? O nome por si só já se remete, né? É a família trabalhando no campo. Então isso tem reflexos assim, bastante interessantes, né? E até peculiar, porque a tendência do pai, né, é fazer com que o filho, que ele tenha um sucessor dos seus negócios. Então, por ser uma característica de agricultura familiar, nós acreditamos que a família, né, tem maior importância nisso. E hoje o maior desafio do pai é fazer o sucessor. Às vezes, Janine, se consegue o herdeiro da propriedade, mas não se consegue o sucessor. Então, hoje o maior desafio dos agricultores é manter a atividade econômica assim, bem ativa, né, próspera, e fazer com que os seus filhos abracem essa ideia de continuar a sua vida nas lavouras.
O que eu achei interessante, nós fizemos assim um tour, né, para essa região lá de Campo do Coelho, e você me falou uma particularidade que eu achei bem interessante. É que antigamente o produtor rural próspero, geralmente, ele via no futuro do filho dele, ele gostaria que ele fosse um bacharel, né, fizesse uma faculdade, se esforçava para isso. Exato. E hoje em dia, o filho do agricultor rural, ele tudo bem que ele estuda, ele tem a sua formação, mas ele entende que também aquela propriedade agrícola, ele pode ganhar muito mais do que indo para a cidade, ter um emprego fixo, né? Porque os salários também, a média salarial de Friburgo também é até muito baixa. Então ele está ficando no campo, mesmo tendo uma formação até universitária, né? Isso eu acho interessante, está acabando com essa migração, esse conceito, esse paradigma, eu diria assim. Sim. De que eu sou um produtor rural, eu quero um futuro melhor para o meu filho, o futuro é somente ser um bacharel. É isso mesmo? É isso mesmo. A forma de cultivo de Nova Friburgo são culturas rápidas, né? Que gira às vezes 2, 3 vezes ao ano. Isso dá uma capitalização do agricultor familiar, né? Então os jovens estão percebendo que ele consegue fazer dinheiro, né, dentro da sua atividade. Isso é uma motivação a mais. Mas o que é mais importante é que os pais, né, eles orientam muito os filhos a procurar as escolas. Eles não abrem mão da formação, né, educacional escolar. Isso é muito importante. Até para gerir os seus negócios, ele precisa de um mínimo de conhecimento. Então, por Nova Friburgo possuir atividades que são altamente rentáveis, o êxodo rural em Friburgo diminui a cada dia. Muito pelo contrário. Às vezes, algumas pessoas voltam para o campo porque a atividade agrícola em Friburgo, como eu disse, ela é altamente rentável. Então, isso dá assim, uma facilidade maior de convencimento dos pais aos seus filhos em prosseguir a sua atividade. E é interessante que, historicamente, a gente tem assim, aquele conceito de que a família rural é muito extensa, né? 9, 10 filhos. Isso acabou. E aquela história assim, quanto mais filho eu tenho, mais braços eu tenho na lavoura, né? Isso também é uma coisa que já mudou. Você me disse que, em média, uma família rural, né, tem 3 filhos. Né? 2 a 3 filhos no máximo. 2, 3 filhos, né? Aquela prole numerosa faz parte do passado, pelo menos aqui em termos de Nova Friburgo, né? Ainda existe conceito no Brasil afora de prole numerosa na família. Em Friburgo isso está bem controlado, felizmente, e as pessoas, em média, como você disse, são 2 a 3 filhos no máximo na área rural. Certo. E como é que é a estruturação social e agrária do município? É um exemplo para o país, né? A partir de 2001, nós implantamos um programa chamado Programa Associar, que começou a despertar naquelas lideranças rurais o interesse, né, pelo associativismo. Nós tínhamos 5 associações de agricultores familiares até o ano 2000. E hoje nós temos 30 associações de agricultores familiares. Como isso aconteceu? Por que houve esse boom, né, de associações em Nova Friburgo e nos demais municípios não aconteceu? Através de uma política pública adotada, né? A Secretaria Municipal de Agricultura, a partir do ano 2000, 2001... Aí você está falando da sua gestão, né? Quando você foi secretário... A partir de 2001, na primeira gestão. E nós percebemos que existia uma grande possibilidade, existiam lideranças rurais que estavam assim, sem condições nenhuma de expressar esse valor social, né? Então nós abrimos as portas da prefeitura na época para que o produtor rural aumentasse a sua percepção para os valores sociais da atividade agrícola. Não bastava ser um produtor rural, tinha que fazer um link com os demais instrumentos de organização social. Por exemplo, o Conselho Rural, né, foi implantado em 97. De 1997 a 2000 não fez uma reunião sequer. É um instrumento da maior importância social que estava no guarda-roupa, vamos chamar assim, né? A partir de 2001 nós implantamos o Conselho Rural, tornamos um conselho legal, porque ele era um conselho de chapa branca. Nosso conselho até 2000 tinha mais membros do poder público do que da iniciativa privada. E a partir de 2001 as coisas mudaram. O produtor rural ficou mais representado, né, dentro da área econômica da Prefeitura de Nova Friburgo, começou a participar mais dos orçamentos e houve então assim uma correria muito grande para que as comunidades se organizassem em termos de associação. E reza a lenda que o secretário municipal da época, que era eu,
só ia atender quem tinha associação. É isso que eu ia te perguntar. Você forçou um pouquinho essa barra, né? Pois é, que eu entendia na época, junto com o grupo, né, de que o associativismo era importante. Então as pessoas na área rural começaram a correr no processo de montar uma associação de agricultores para ser beneficiado, entre aspas, né, do poder público das nossas ações. Infelizmente a coisa deu certo, né? Foi assim uma indução social que fizemos nesse tecido de organização muito parado até então, né? Muito estagnado. O Friburgo não conseguia avançar nessa área social e através desse programa Associar, nós conseguimos despertar, né, naquelas lideranças locais para que pudesse, dentro do seu conhecimento, da sua vontade própria, desenvolver o município nessa estruturação agrária. E os benefícios vieram, assim, em efeito cascata, né? Quanto mais a associação se organizava, mais recursos tinha do poder público. Foi bastante interessante essa história e assim, eu sou muito até grato a vocês por estar relembrando tudo isso, fazendo um registro para todo o Nova Friburgo desses aspectos sociais que desenvolvemos. Isso é interessante, você me fez lembrar agora, a gente sempre puxa para a parte da história, né? Que um dos problemas do Brasil foram os latifúndios, foi o isolamento, né? Os proprietários rurais viviam muito isolados por conta dos latifúndios, né? Uma extensão muito grande, e não havia essa comunicação. E também, mesmo com a pequena propriedade, me parece que existe um certo isolamento. O seu vizinho, ele está muito distante, né? Isso. Diferente da cidade. Então, com o associativismo, você congrega, né, essas pessoas para decidirem, né, e pleitearem, né, todos os problemas que geralmente a região tem.